Então, hoje eu vou falar para vocês dos receptores, tá, que reconhecem antígenos. Então, a gente tem os receptores, desculpa, vou falar para vocês dos receptores que reconhecem os antígenos e esses receptores da resposta imune adquirida, ou seja, dos linfócitos T e dos linfócitos B. Tá? Então, para a gente poder dar uma continuidade na matéria, na disciplina, hoje eu vou falar com vocês dos receptores. Vocês vão ver que tem algumas particularidades, né, em relação aos receptores de linfócitos T e linfócitos B. Basicamente, a mecânica de funcionamento é a mesma. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá certo, Yasmin? Basicamente, a mecânica de funcionamento dos receptores é a mesma, tá? A questão só é que existem algumas particularidades, algumas coisas que a gente tem que considerar desses receptores de linfócitos B e receptores de linfócitos T. Tá? Então, vamos falar um pouquinho deles hoje. Vou conversar um pouquinho sobre isso. Tela. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, quando a gente fala de receptores de antígeno, e é isso aí, a gente está falando das células da resposta imune adquirida, né, dos linfócitos B e linfócitos T, os receptores eles são importantes por quê? Porque são eles que vão começar aquele processo de ativação e diferenciação do linfócito em célula efetora. Lembra? O linfócito que a gente conversou nas aulas anteriores, né, o linfócito T e o linfócito B vão reconhecer um antígeno e aí eles vão se diferenciar numa célula efetora. Certo? Então, a gente tem as células efetoras da linhagem do linfócito T, né? Então, célula T citotóxica, e a gente tem as células efetoras da linhagem da célula B. Então, as células secretoras de anticorpo e tudo mais. Então, essa diferenciação, essa ativação e diferenciação em célula efetora, que é de fato a célula que vai trabalhar no combate ali para controlar o antígeno, ela começa com o reconhecimento do antígeno. Então, a célula só vai se diferenciar quando ela reconhece ali o antígeno, se ativa e se diferencia. E esse reconhecimento ele começa, então, justamente pelo reconhecimento dos receptores a esse antígeno. Tá? Então, a gente vai ter, né, nos linfócitos T os receptores de células T, né, os receptores em si, vocês vão ver que, na verdade, os receptores eles formam complexos. Tá? A gente tem o conjunto do receptor em si com proteínas acessórias. Isso eu vou mostrar para vocês depois. Mas a função do receptor é justamente reconhecer o antígeno e das proteínas acessórias, que eu vou mostrar para vocês, é sinalizar para a célula se diferenciar, né, se ativar e se diferenciar. Tá? Então, a gente tem os receptores. Os receptores vão basicamente reconhecer o antígeno e depois que eles reconhecem, essas proteínas acessórias, proteínas que estão bem pertinho ali dos receptores, vão enviar sinais para o linfócito para ele se ativar e se diferenciar. Tá? O receptor ele não sinaliza, quem sinaliza são essas proteínas acessórias. Tá? Então, a esse conjunto de receptor e proteína acessória, a gente chama de complexo receptor. Tá? Mas quando a gente fala dos receptores em si, a gente tem os receptores de célula T, que são as TCR, né? E no linfócito B, os receptores de linfócito B, na verdade, são os anticorpos, são as imunoglobulinas. Tá? E aí a diferença é que o linfócito B ele pode secretar, ele pode liberar esses receptores, ou seja, esses anticorpos, na corrente sanguínea, e aí esses anticorpos vão lá e vão se ligar ao antígeno, vão opsonizar, né? E vão levar ali, então, ao combate desse micro-organismo, desses antígenos, tá? Micro-organismo, toxina, o que for, que ele esteja reconhecendo ali como antígeno, tá? Mas a diferença entre os receptores de célula T, uma das diferenças dos receptores de célula T para os receptores de célula B, né, para os anticorpos, é que os anticorpos são secretados, tá? Os receptores de célula T não, eles vão ficar na membrana do linfócito T ali fixo sempre, tá? Bom, então os receptores da célula do linfócito T são chamados de receptores de células T, tá? Ou TCR, e os receptores de célula
dos linfócitos B, das células B, são os anticorpos, são as imunoglobulinas, ou receptores de células B, chamadas de BCR. Tá? Bom, quando a gente fala de especificidade, a gente tem diferença entre os receptores de células B, né, entre os anticorpos, e os receptores de células T. Tá? Os receptores de células T, se vocês lembram, os linfócitos T, eles reconhecem somente peptídeos, ou seja, somente pedacinhos de proteína, e esses pedacinhos de proteína, mesmo assim, ele só reconhece depois da apresentação, né, por uma célula apresentadora de antígeno, uma APC, por exemplo, uma célula dendrítica. Tá? Então, os linfócitos T, eles só reconhecem antígenos após a apresentação, né, por uma APC. Essa APC apresenta o antígeno por uma molécula, lembra? Ela pega, processa aquele antígeno e apresenta para o linfócito T através de uma molécula que se chama MHC. Tá? E aí, esses antígenos são exclusivamente peptídeos, tá? São pedacinhos de proteína. Os anticorpos, não. Os anticorpos, eles reconhecem macromoléculas. Tá? Então, eles reconhecem antígenos maiores, não só peptídeos, mas eles reconhecem moléculas maiores, proteínas completas, lipídios, ácidos nucleicos, carboidratos. Isso acaba reduzindo um pouco a especificidade do linfócito B. Tá? O linfócito T, como ele reconhece mais especificamente, né, ele reconhece um pedacinho de proteína, ele consegue reconhecer uma gama de antígeno muito maior, porque ele é muito específico. O linfócito B não. O linfócito B ele faz um reconhecimento mais geral. Como ele reconhece macromolécula, se a gente comparar linfócito B com linfócito T, ele tem uma gama de antígenos para reconhecer menor. Ele reconhece moléculas grandes. Tá? O linfócito T não. O linfócito T, como ele reconhece peptídeos, ou seja, segmentos muito específicos de proteína, ele acaba ele acaba tendo uma gama, né, de peptídeos muito maior, ou seja, uma gama de antígenos muito maior quando a gente compara ao linfócito B, que faz um reconhecimento mais geral, né, um reconhecimento de macromoléculas. Tá? E essas macromoléculas que o linfócito B reconhece são macromoléculas na forma nativa, né? Ou seja, de uma forma mais bruta. E isso acaba facilitando o reconhecimento ali de micro-organismos ou de toxinas que estejam ali na circulação. Tá? Então, a gente tem uma diferença de especificidade. O linfócito T ele acaba sendo mais específico justamente por ele reconhecer pedaços muito pequenos de proteínas, pedaços específicos de proteínas, e, consequentemente, ele consegue ter uma gama de antígenos para reconhecer muito maior, justamente por reconhecer esses pedacinhos específicos de proteína. Tá? Bom, como eu falei com vocês, os receptores, então, eles formam complexos. Tá? Os receptores em si, eles vão ter duas regiões. Tá? Uma região que a gente chama de variável e a outra região que a gente chama de constante. Tá? No receptor, a ligação com o antígeno ela vai acontecer nessa região variável. Tá? A região constante ela tem mais uma função estrutural e de ligação ali com o linfócito. Tá? A ligação com o antígeno ocorre na região variável. Certo? E aí, quando a gente fala constante e variável, constante é o que permanece, variável é o que muda. E se vocês repararem, o que muda é a região que se liga ao antígeno. Tá? O que isso quer me dizer? Isso me mostra que, por mais que eu tenha uma diferenciação entre linfócitos, entre os próprios linfócitos, por exemplo, eu tenho uma série de linfócitos T, né, que vão reconhecer diferentes antígenos, por mais que eu tenha essa variedade, o receptor em si ele funciona da mesma maneira, porque o que muda entre um linfócito e outro é só a região variável do receptor. A maquinaria de funcionamento é a mesma, é basicamente a mesma. Tá?
só vai mudar de um linfócito para outra proteína acessória a qual ele é associado e tudo mais. Mas, assim, quando a gente fala da estrutura do receptor, ela vai ser basicamente a mesma para todos os linfócitos, né? Por mais que eles reconheçam antígenos diferentes, a estrutura do receptor é a mesma. Porque o que varia, né, de um receptor para outro é justamente a região variável, que é a região que reconhece o antígeno. A região constante, que tem essa função estrutural, essa função de se ligar ao linfócito, ela é constante, ela não muda. Tá? Então, por mais que a gente tenha uma variedade de linfócitos, essa região constante ela é a mesma. Então, só muda a região variável. Tá? E, como eu falei com vocês, o receptor ele está associado a proteínas ali acessórias, proteínas de membrana, tá? E essas proteínas vão sinalizar, então, a célula, o linfócito, a se ativar e se diferenciar. Então, o receptor ele tem a função de reconhecer o antígeno e só. Tá? A sinalização para o linfócito, quem vai fazer para o linfócito se ativar e se diferenciar, quem vai fazer são essas proteínas acessórias. Tá? Tem até uma foto aqui, onde a gente tem aqui um anticorpo, tá vendo? Ligado aqui à membrana, então aqui é um linfócito B, tá? A gente tem aqui um anticorpo, esse anticorpo reconhece aqui o antígeno direto, né? Não necessariamente ele precisa ser apresentado, né? O anticorpo ele tem essa capacidade de reconhecer aqui o antígeno direto, sem ser apresentado por uma PC, né? E aqui ao lado, a gente tem então duas proteínas, né? Que é a IG-alfa e a IG-beta. A gente tem duas proteínas acessórias. Então, vocês repararem, o anticorpo que é um receptor, tá? Reconhece o antígeno, porém são as proteínas acessórias que fazem a transdução do sinal para ativar o linfócito a se diferenciar. Tá? A mesma coisa quando a gente fala de um linfócito T. Do lado de cá, o linfócito T. O linfócito T não, o linfócito T já precisa de uma célula apresentadora de antígeno. Então, a gente tem aqui, célula apresentadora de antígeno, aí a gente tem aqui a MHC, lembra que a célula apresentadora de antígeno apresenta o antígeno por meio dessa MHC. Tá? Então, apresentou o antígeno aqui e o receptor de célula T, o TCR, reconhece aqui o antígeno, certo? Mas são as proteínas aqui acessórias, né? Então, a gente tem a CD3 e a zeta, aqui, proteínas acessórias que vão fazer a transdução do sinal para esse linfócito se ativar e se diferenciar. Tá? Então, os receptores, eles só reconhecem o antígeno. Né? O sinal, a sinalização para a ativação e diferenciação do linfócito vai acontecer por meio dessas proteínas de sinalização. Por isso que a gente chama complexo receptor, porque a gente tem o receptor em si e as proteínas ali associadas que vão sinalizar o linfócito se ativar e se diferenciar. Tá bem? Bom, como eu falei com vocês, né, pelo fato, né, dos receptores terem essas regiões variáveis e constantes, por mais que a gente mude a especificidade dos linfócitos, né, ou seja, a gente mude os antígenos que esses linfócitos reconhecem, a estrutura do receptor é basicamente a mesma, né, porque esse reconhecimento pelo antígeno ele acontece na região variável, né? A região constante ela se mantém, né? Então só vai mudar realmente aquela região que reconhece o antígeno. Todo o restante do receptor é constante, fica igual. Então, por mais que a gente tenha diferentes linfócitos, a estrutura do receptor é a mesma. Tá? Bom, como eu falei com vocês, os linfócitos B, o complexo a gente chama de complexo receptor, isso a gente está falando do complexo, tá? O complexo receptor a gente chama de complexo receptor de célula B, ou BCR, e do linfócito T a gente chama de complexo receptor de célula T, TCR mesmo, tá? O complexo é o receptor mais as proteínas acessórias que sinalizam, tá? Bom, ainda, né, fazendo uma comparação dos receptores, como eu falei com vocês também no início, né, os anticorpos eles podem ser secretados, tá, pelos linfócitos B. Então,
Quando a gente fala de anticorpos, a gente pode encontrar no organismo, né, os anticorpos de duas maneiras, ou ligados à membrana do linfócito B, tá? Ou já secretados, aí no sangue, na secreção das mucosas. Então, os anticorpos a gente consegue encontrar de duas maneiras, secretados ou ligados à membrana. O TCR, né, ou seja, o receptor de célula T, não. O receptor de célula T, a gente só encontra ligado à membrana do linfócito. Tá? Bom, quando a gente encontra quando a gente encontra o anticorpo secretado, tá? Essa região constante dele, ela pode interagir com outras células. Quando ele está ligado à membrana, a região constante vai estar interagindo com o próprio linfócito, né? Com a célula B, certo? Com a célula que ele está ali, o anticorpo está ligado à membrana. Tá? Quando ele está secretado, alguns anticorpos podem interagir pela região constante com outras células. A região variável se liga ao antígeno. Tá? A região constante desse anticorpo pode interagir com outras células ou com outras proteínas. Tá? E quais células são essas? Os fagócitos. Lembra que eu falei com vocês na aula passada, de imunidade inata, de que os anticorpos eles opsonizam o antígeno, ou seja, eles sinalizam o antígeno para o fagócito vir e fagocitar. Tá? Então, essa interação, né, durante a opsonização, essa interação com o fagócito acontece por essa região constante. Tá? A região variável se liga ao antígeno, que essa é a função dela, e a região constante, que quando esse anticorpo está ligado ao linfócito, a região constante está interagindo com o linfócito. Mas quando esse anticorpo é secretado, essa região constante vai interagir, então, com outras células, ou fagócitos, e também interage com proteínas do sistema complemento, justamente para maximizar essa opsonização e levar ao combate daquele antígeno ali. Certinho? Já os receptores de célula T, não. Os receptores de célula T eles estão sempre ligados à membrana, e aí essa função efetora, né, de ir lá e combater o antígeno, quem vai fazer ou é o próprio linfócito ou células da resposta imune inata estimuladas pelos linfócitos T. Tá? O anticorpo não. O anticorpo ele é liberado, o linfócito B fica aqui bonito, libera o seu anticorpo, e o anticorpo vai lá e trabalha. Tá? Opsoniza, ajuda no combate do micro-organismo. O linfócito T não. O linfócito T reconhece o antígeno, porém, ou é o linfócito T quem vai lá e combate o micro-organismo, ou o linfócito T vai lá e estimula células da resposta imune inata a combater aquele micro-organismo. Certo? Os receptores de célula T, né, os TCR, estão sempre ligados à membrana. Os anticorpos não. Os anticorpos aí vai depender da fase e do tipo de anticorpo também. Tá? Eu vou mostrar para vocês, quando eu falar de anticorpos, os anticorpos, a gente tem aqueles que são secretados e aqueles que não são secretados. Tá? Então, a diferença entre eles é que os anticorpos, né, são secretados, vão lá no antígeno interagir, sinalizar aquele antígeno para ser fagocitado, e os receptores de células T não, estão sempre ligados à membrana. Então, para o combate do antígeno, ou o linfócito T vai lá, ou ele vai lá e estimula outras células ali da resposta imune inata a combater aquele antígeno. Certinho? Bom, então vamos falar dos anticorpos. Tá? Os anticorpos, eles são compostos por 4 cadeias, tá? Polipeptídicas, 2 cadeias pesadas, que a gente chama de cadeias H, e 2 cadeias leves, que a gente chama de L. Tá? Então, ele tem esse formatinho aqui de Y. Ó, 2 cadeias pesadas aqui em azul e 2 cadeias leves aqui em amarelo. Tá? E são essas cadeias pesadas aqui que diferem entre si e vão classificar esses anticorpos em isótipos, né, ou em classes. E aí a gente vai ter diferentes classes de anticorpos. Então, IgM, IgD, IgE, IgG, IgA, tá? A gente classifica justamente pelo tipo das cadeias pesadas dos anticorpos. Tá? E cada classe vai ali ter a sua característica
física, né? Eles vão diferir entre si fisicamente, mas também biológicas e funções efetoras. Tem um quadro aqui para mostrar para vocês, né, dos anticorpos, né, do isótipo, né, da classe de anticorpos, e aqui das suas funções, né, forma secretada, aqui também tem concentração plasmática, tá? Então a gente tem o IgA, né, imunoglobulina A. Essa imunoglobulina A, ela tem dois subtipos, então 1 e 2, tá? Concentração dela, né, de miligrama por ml, concentração plasmática de 3,5. A meia-vida do plasma é de 6 dias, né? Ela é liberada na forma de dímero, tá? E a função dela é a imunidade de mucosa. Tá? Então, ela vai agir na região da mucosa, atuando ali na imunidade da mucosa, então. Tá? A IgD, a concentração, você vê, ela não tem subtipo, tá? A concentração dela é muito mais baixa do que comparado às outras. Ela não é secretada, então a IgD está sempre na membrana, ela não é secretada, tá? E ela funciona como receptor de antígeno na célula, no linfócito B virgem. Então, o linfócito B, para se diferenciar, esse reconhecimento ocorre pelos anticorpos da classe do IgD, tá? A IgE, ela já tem uma concentração baixa também, quando comparada às outras, ela não tem subtipo, né? Ela é liberada na forma de monômero e ela vai atuar, né, na ativação de mastócito, na hipersensibilidade mediada, defesa contra os parasitos e eumintos. Tá? A IgG, que é de maior concentração e fica mais tempo na circulação, ela é liberada na forma de monômero, ela tem dois subtipos, né, 1 e 4. Ela é liberada na forma de monômero também, né? E aí ela vai atuar na opsonização, ativação do sistema complemento, citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo, imunidade neonatal, inibição por retroalimentação das células B. Opa. E a gente tem a IgM, que elas são pentâmeros, isso eu vou mostrar para vocês o que é quando eu falar de sítio de ligação, tá? E ela funciona também como receptor antigênico de célula B, né? De célula B virgem e na ativação do sistema complemento. Então, vocês veem que os anticorpos eles têm funções diferentes, né? E podem ser liberados ou não. A gente tem aqui no caso o GD que não é liberado, todos os outros são liberados na corrente sanguínea, tá? Mas eles vão diferir entre si por conta dessas cadeias pesadas. Também diferem por conta do sítio de ligação, né? Então, se vocês veem, eles são liberados aqui na forma de monômero ou dímero, aqui só na forma de monômero, aqui na forma de pentâmero. Tá? Professor, Oi. A IgM, ela por ser um pentômero, ela tem mais sítios, correto? Isso. Ela não deveria, tipo assim, ter mais funções, sei lá? Não, assim, não necessariamente, Freitas. Ela vai ter, Porque podem ser sítios iguais, né? exatamente. Na verdade, os sítios são iguais, né? Ah, Eu sim, acho, eu entendi. acho que aí essa quantidade de sítios ela pode estar ligada à função que ela faz, né? Por exemplo, quando ela é liberada, ela é secretada na forma de pentâmero, tá? Então, ela vai ter uma, quando ela for ativar o sistema complemento, ela consegue se ligar a mais moléculas, né? Então a força de ligação vai ser maior. Entendeu? Isso eu vou falar um pouquinho melhor quando eu falar de sítio de ligação mesmo. Tá? Eu vou falar para vocês de Entendi, afinidade de entendi. força de ligação, de avidez. Tá? Mas aí depende da força, não da quantidade de funções. Tá? Mas vai auxiliar na força de ligação. Tá? Beleza. Bom, então os anticorpos eles vão se ligar aos antígenos, tá? E essa região dos antígenos a qual eles se ligam, a qual eles reconhecem, são chamadas de epítopos, tá? Então são as regiões que os anticorpos reconhecem dos antígenos e se ligam, tá? São chamadas de epítopos. Desculpa, gente. Não necessariamente esses epítopos estão expostos, tá? Eles podem ser expostos depois de processos físicos, processos químicos ali, para justamente expor esses epítopos, tá? Não necessariamente eles estão expostos. Mas, quando o anticorpo reconhece o antígeno, ele vai reconhecer, vai se ligar a esses epítopos, tá? E quando
quando esses anticorpos eles se ligam ao antígeno, eles vão se ligar com afinidade e com avidez. São dois conceitos que eu vou falar para vocês. Tá? São dois conceitos que não são iguais entre si, não necessariamente são proporcionais entre si. Tá? O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é afinidade de ligação, outra coisa é força de ligação. Tá? A afinidade ela é medida por essa constante de dissociação, que a gente chama de KD. Tá? Como é que a gente mede essa constante de dissociação? Basicamente, ela vai ser a quantidade de antígeno que precisa para se ligar à metade do número total de anticorpos que a gente tem disponível numa solução. Então, a gente pega uma quantidade de anticorpos, a gente coloca uma quantidade de antígenos e a gente vê qual a quantidade de antígeno é necessário para ter a ligação ali com a metade daqueles anticorpos ali. Tá? Isso a gente mede numa forma, né, de constante de dissociação, ou seja, de KD. O que eu preciso que vocês entendam dessa medição? De que, se eu precisar de menos antígenos para se ligar a mais anticorpos, consequentemente, né, quanto menor a quantidade de antígenos que eu precisar para se ligar ali a maior quantidade de anticorpos, maior é a afinidade, certo? Se eu precisar de pouco antígeno para se ligar a maior quantidade de anticorpos possível, maior a afinidade, porque eu boto pouquinho antígeno, aquele pouquinho que eu coloco já se liga a bastante. Daniel, explica de novo, por favor. Vamos lá. Peguei, não. Afinidade, a gente mede por constante de dissociação, tá? Pela KD, que a gente chama. Tá? Como é que a gente mede isso? A gente vai fazer uma medição, né, da concentração molar que precisa, né, da quantidade de antígeno que precisa para a gente ligar metade das moléculas de anticorpo que a gente tem numa solução. Tá? Ou seja, o que essa constante de dissociação mede? A quantidade que eu preciso de antígeno para se ligar à maior quantidade de anticorpo que eu tenho ali. Tá? Ou seja, quanto menos antígeno eu colocar e esses poucos antígenos se ligarem a mais anticorpos possíveis, maior a afinidade. Certo? Se eu colocar muito antígeno e esse muito antígeno que eu estou colocando se ligar a pouco anticorpo, a afinidade é baixa. Certo? Eu estou tendo que botar muito antígeno para aqueles antígenos se ligarem aos anticorpos. Agora, se eu tipo colocar... avaliar a produção deles, né, professor? Exato. Uns são mais produtivos e outros menos. Se eu colocar pouco anticorpo e esses poucos anticorpos se ligarem a muitos se eu colocar poucos antígenos e esses poucos antígenos se ligarem a muitos anticorpos, isso está me mostrando que a afinidade é alta. Eu estou colocando pouco antígeno e esses poucos antígenos que eu estou colocando estão se ligando a muitos anticorpos. Professor, então, no caso, quando coloca pouco anticorpo, e aí eles se ligam e eles tiver mais ligação, a afinidade é maior? Isso. Se eu colocar pouco antígeno e esses antígenos se ligarem a muitos anticorpos, isso está me mostrando que a afinidade entre eles é muito grande. Eu estou colocando pouco antígeno e esse pouco antígeno que eu estou colocando está se ligando todo aos anticorpos. Agora, se eu colocar muito antígeno, se eu precisar da quantidade que eu tenho, uma quantidade ali fechada de anticorpos, para esses anticorpos se ligarem aos antígenos, né? Se eu precisar colocar muito antígeno, isso me mostra que a afinidade entre eles é baixa, porque eu estou tendo que colocar muito antígeno para esses antígenos se ligarem ali, para todos os anticorpos se ligarem. Deu para entender o raciocínio de afinidade? Deu sim, deu sim. Professor, entendeu? Sim. Beleza. Então, é só a gente pensar nas pessoas que a gente gosta e pessoas que a gente não gosta, tá? Se eu pegar dois grupos de pessoas e esses grupos se gostarem, eu vou juntar eles dois e eles vão se juntarem, certo? Vão conversar, vão trocar uma ideia e tal.
Se eu pegar dois grupos e essas pessoas não tiverem afinidade, eu posso botar os dois grupos que elas não vão se relacionar, entendeu? Então, a afinidade entre antígeno e anticorpo é a mesma coisa, tá? Se eu tiver aqui uma quantidade de anticorpos e eu colocar o antígeno ao qual eles têm muita afinidade, o que vai acontecer? Eu vou precisar colocar pouco antígeno para esses anticorpos se ligarem. Agora, se eu colocar aqui anticorpos com antígeno que eles têm pouca afinidade, eu vou ter que botar muito antígeno até todos esses anticorpos se ligarem a um antígeno. Entendeu? Então, a afinidade de ligação é uma coisa, tá? A força de ligação é outra. Beleza? Quando a gente fala de anticorpo, se a gente for comparar anticorpo com receptor de célula T, a gente vai ver que o anticorpo ele tem maior afinidade aos antígenos do que os receptores de célula T. Quando a gente mede a afinidade dos anticorpos aos antígenos, a gente vê que essa KD, que é a unidade de medida que a gente usa de afinidade, ela fica entre 10 a menos 6 e 10 a menos 9. Tá? Essa afinidade, ela aumenta, isso na resposta imune na resposta imune primária. Tá? Essa afinidade ela é de 10 a menos 6 a 10 a menos 9 M, tá? Que a gente mede em molaridade, né? Então é M. Quando a gente tem uma resposta imune secundária, ou seja, um novo contato desses anticorpos com os antígenos, a gente vê que essa afinidade ela aumenta ainda mais. Então ela passa de menos 6 a menos 9, né, para menos 8 a menos 11. Então lembra que quanto menor aqui a quantidade que eu preciso colocar de antígeno para os anticorpos reconhecerem, maior a afinidade. Tá? Então, quanto menor a KD, maior é a afinidade. Tá? Então, após um contato, né, na resposta imune secundária, no caso, então, em um novo contato do anticorpo com o antígeno, essa afinidade aumenta. O que isso quer me dizer? Que os anticorpos eles se tornam ainda mais com maior afinidade aos antígenos do que da primeira vez que eles tiveram contato. E isso vai fazer o quê? Vai fazer que uma menor quantidade ainda daquele antígeno que ele conheça se ligue aos anticorpos ali, seja necessária para a resposta imune, entendeu? Então, a resposta imune ela se torna muito mais eficaz, certo? Os meus anticorpos vão ter muito mais afinidade ao antígeno do que da primeira vez que eles se ligaram. Então, a minha resposta imune vai ser mais rápida e mais eficaz por conta dessa afinidade. Entendeu? Professor, Oi. Esse número que fica elevado, ele representa o quê? O antígeno? Afinidade. Exemplo. Um exemplo, 10 menos 8 elevado a menos 8. Esse menos 8, menos 11 é a afinidade? Aí é a concentração de dissociação. Por isso que eu falei aqui nesse slide anterior. Tá? É a quantidade a concentração molar que a gente precisa de antígeno para se ligar a metade aqui das moléculas de anticorpo que a gente está disponibilizando em uma solução. Tá? Isso daqui é um experimento que a gente faz para poder medir. Tá? E aí, quanto menos antígeno precisa para se ligar aqui aos anticorpos que a gente bota disponíveis aqui nessa solução, quanto menos antígeno precisa, maior é a afinidade. Entendeu? Então, por isso que quanto menor aqui o KD, maior é a afinidade. Por quê? Porque menos antígeno eu estou precisando colocar para se ligar aos anticorpos que eu estou usando ali para medir. Entendeu? Entendi. E aí, nada. E aí, o que acontece? Essa afinidade dos anticorpos pelos antígenos, ela aumenta depois de um novo contato. Ou seja, na resposta imune primária, essa afinidade é de 10 a menos 6 a 10 a menos 9. Né? Se a gente botar se a gente for medir num novo contato, ou seja, uma resposta imune secundária, né, num novo contato daqueles anticorpos com o antígeno, a gente vai ver que essa afinidade ela aumenta. E isso, aumentando a afinidade, para aqueles antígenos que eu tenho ali, mais anticorpos vão se ligar, porque a afinidade ela é muito grande, entendeu? E aí a minha resposta imune vai ser muito mais eficaz e muito mais rápida. Se eu tenho muita afinidade entre os anticorpos e os antígenos, bateu o antígeno ali na circulação, os anticorpos vão lá, se ligam rapidinho ali, opsonizam e levam ao controle daquela infecção ou daquela toxina. Então,
quando a gente vê, quando a gente mede essa afinidade entre anticorpo e antígeno, a gente vê que após o contato do anticorpo com o antígeno, né, num novo contato, esses anticorpos têm ainda mais afinidade pelos antígenos. Isso para a resposta imune é muito bom, tá? Porque acaba potencializando, aumentando ali a capacidade de resposta, tá? E a velocidade dessa resposta. E esse aumento da afinidade, né, depois do contato ali com o antígeno, do anticorpo com o antígeno, a gente chama de maturação da afinidade, tá? Então, os anticorpos eles aumentam a afinidade com os antígenos após o reconhecimento, né? Então, eles reconhecem o antígeno ali, beleza, e numa nova oportunidade que eles reconhecerem aquele antígeno, a afinidade deles é maior ainda. Então, a resposta imune humoral, né, no caso, como a gente está falando de anticorpos, ela se torna ainda mais rápida e mais eficaz. Tá? Bom, aí a gente falou de afinidade. Outro conceito que a gente tem que falar dos anticorpos é a avidez. E aqui, Freitas, entra justamente a força de ligação. Tá? A gente vê que os anticorpos eles podem ter 2 sítios de ligação aos epítopos, eles podem ter 4 sítios de ligação ou 10 sítios. Tá? Então, aqui no caso, quando tem 2 sítios, a gente chama de monômeros, né? 4 sítios dímeros e 10 sítios pentâmeros. Tá? Então, cada anticorpo ele pode se ligar ou a 2 sítios, né? Pode se ligar de 2 sítios a 10 sítios de ligação. Tá? Então, eles podem se ligar de 2 a 10 sítios, a 10 epítopos no mesmo antígeno, ou eles podem se ligar, né, a mais de um antígeno. Eles têm aqui, você tem um antígeno, certo? Eles podem se ligar com 2, né, de 2 a 10 sítios de ligação no mesmo antígeno, ou eles podem se ligar a mais de um antígeno. Ele pode usar um sítio de ligação para ligar no antígeno e outro sítio de ligação para ligar em outro antígeno. Tá? E aí, o que acontece? Quando você tem mais de uma ligação, você tem mais de uma força de ligação. Certo? Se você está ligando aqui um sítio com um antígeno, você bota mais um, se botar mais um, botar mais um, você está aumentando a força de ligação daquele anticorpo com o antígeno. Tá? Então, quando a gente fala de força de ligação, a gente está falando justamente dessa avidez aqui, que ocorre pelos sítios de ligação. Tá? Então, esses antígenos eles podem ter de 2 a 10 sítios, e aí eles podem ligar todos esses sítios no mesmo antígeno, ou eles podem até ligar esses sítios em antígenos diferentes, antígenos que estejam próximos uns dos outros. Tá? E aí, a essa força de ligação, né, como ele liga um sítio, 2, né, pode ligar até 10 sítios no mesmo antígeno, isso aumenta a força de ligação dele. Ele está se ligando por vários sítios ali ao mesmo antígeno. Isso a gente chama de avidez, né, e aí dá a força de ligação de fato. Tá? Então, quando a gente fala ali de dímero, pentâmero, a gente está falando da quantidade de sítios disponíveis para se ligar aos epítopos, e aí isso mostra para a gente a força de ligação daquele anticorpo com os antígenos. Tá? Bom, os anticorpos, eles ainda podem reconhecer, né? Eles têm, se a gente pegar os anticorpos, eles têm afinidade por um antígeno, né? Eles não são capazes de reconhecer um antígeno, porém, ele é capaz também de reconhecer antígenos que tenham estruturas semelhantes àqueles que eles reconhecem. Né? Isso a gente chama de reação cruzada. Tá? Então, é quando a gente tem um anticorpo reconhecendo um antígeno que não é aquele que ele tem especificidade ali de reconhecer, mas que ele consegue reconhecer porque o antígeno tem uma estrutura parecida com o antígeno que ele reconhece. Tá? Bom, quando a gente fala do complexo de receptor, né, a gente tem a imunoglobulina, que é o receptor, o anticorpo, que é o receptor na membrana do linfócito B, e esse anticorpo ele vai estar associado naquela... Foi igual aquela foto que eu mostrei para vocês lá no início, aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no início da aula. Ele está ligado a 2 proteínas, essas proteínas que sinalizam o linfócito, tá? São as proteínas IG-alfa e IG-beta. Tá? E aí essas 3 proteínas formam o complexo de receptor da célula B. Então, o anticorpo, quando ele está na membrana do linfócito, ele está associado a essas proteínas que sinalizam, né, para ativação e diferenciação do linfócito,
e aí eles formam, então, o complexo receptor da célula B. Tá? Então, e aí, quando a imunoglobulina, né, quando o anticorpo reconhece o antígeno, essa IgA e IgB sinalizam o linfócito B a se ativar e se diferenciar. Tá? Então, foi o que eu falei com vocês lá no início da aula. Né? Os receptores eles estão associados a proteínas de membrana, e essas proteínas associadas, né, que vão sinalizar. O receptor ele só reconhece o antígeno. Tá? A sinalização para o linfócito se ativar e se diferenciar vai ser por conta dessas proteínas associadas. E aí, no caso dos linfócitos B, são as proteínas IgA e IgB, tá? Que vão sinalizar ali o linfócito B a se ativar e se diferenciar. Bom, quando a gente fala dos receptores de células T, esses receptores, eles diferentes dos anticorpos, os anticorpos são 4 cadeias, né? 2 pesadas e 2 leves. Os receptores de células T, não. Os receptores de células T são só 2 cadeias, tá? Que a gente chama uma cadeia de cadeia alfa e outra de cadeia beta, tá? E aí essas 2 cadeias têm ali a sua região variável e a sua região constante também, tá? Mas, ao invés de 4 cadeias, os receptores de células T, as TCR, são só 2 cadeias, tá? Bom, essas 2 cadeias, elas vão reconhecer o antígeno através da MHC, certo? Então, a gente está falando de linfócito T, né? O reconhecimento do antígeno pelo linfócito T, ele só ocorre com uma célula apresentadora de antígeno. Então, o receptor da célula T, o TCR, ele só vai reconhecer o antígeno quando apresentado pela célula apresentadora de antígeno, e essa célula apresentadora de antígeno assim faz, né? Ou seja, apresenta o antígeno por meio da MHC. Lembra? Célula apresentadora de antígeno pega lá o antígeno, processa, pega só aquele peptídeo, aquele pedacinho de proteína, expressa uma MHC com aquele antígeno e apresenta o linfócito T. Tá? Aí os receptores de célula T vão interagir com essa MHC para poder reconhecer o antígeno. Tá? A gente tem, aqui são, na verdade, as células T epiteliais. Lembra quando a gente fala quando a gente fala da resposta imune inata, as células T, elas existem alguns linfócitos T, algumas células T, que ficam lá no epitélio, são as células T epiteliais, e elas participam da defesa, da resposta imune inata. Tá? Essas células T epiteliais, elas têm receptores TCR, ou seja, receptores de células T, mas esses receptores de células T, eles são diferentes dos receptores de células T dos linfócitos T. Né? Por quê? Porque a célula T epitelial ela é capaz de reconhecer o antígeno sem a apresentação de uma APC. Tá? Então, o linfócito T, quando a gente fala do linfócito T, a gente da resposta imune adquirida, ela precisa reconhecer a célula T, precisa reconhecer o antígeno depois de uma apresentação. Né? Uma APC precisa pegar, processar aquele antígeno, expressar aquele peptídeo por uma MHC e apresentar o linfócito T. Essas células epiteliais, essas células T epiteliais, não. Tá? Elas não precisam de apresentação de antígeno. Mas, por isso, né, os receptores delas são diferentes. Então, são 2 cadeias também, mas são cadeias gamas e cadeias delta. Tá? São receptores diferentes e, consequentemente, não precisam de célula apresentadora de antígeno. E ainda existem células que são células NKT, que são intermediários entre linfócitos T e células natural killer, que elas vão ter os receptores semelhantes aos do linfócito T, mas que são capazes de reconhecer lipídios, não peptídeos. Tá? São uma população de célula muito pequena quando a gente pega os linfócitos T em si. Tá? São células NKT, são intermediários entre células T e células NK. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que quando a gente fala de linfócito T, a gente tem os linfócitos T, né, da imunidade adquirida, e também as células epiteliais, células T epiteliais, fazem
parte da resposta imune inata. Isso eu falei para vocês quando a gente conversou sobre resposta imune inata, na aula retrasada. Não, retrasada. Tá? E essas células T epiteliais, elas são capazes de reconhecer antígeno sem a apresentação de uma APC. Tá? Mas, para isso, né, por isso, os receptores delas são diferentes, são cadeias diferentes. Tá? Ao invés de alfa e beta, são cadeias gama e delta. Tá? Bom, do mesmo modo que a gente vê nos anticorpos, né, a TCR ela reconhece o antígeno, né, ali apresentado por uma APC, mas ela não sinaliza o linfócito. Tá? Então, não sinaliza o linfócito para se ativar e se diferenciar. Então, o mesmo raciocínio. Tá? O receptor só reconhece a sinalização para o linfócito se ativar e se diferenciar, vai ocorrer por essas proteínas acessórias. Tá? Não só pelas proteínas acessórias, no caso da TCR. Beleza? Então, na TCR, né, no caso do receptor de célula T, ela reconhece o antígeno, né, beleza? E aí a gente tem proteínas ali acessórias, que eu mostrei para vocês naquela imagem, que são a CD3 e a zeta, e aí elas vão sinalizar. Tá? Essas proteínas, né, a CD3 e a zeta, vão transmitir parte dos sinais. Tá? Porque, no caso dos receptores células T, a gente também tem outras moléculas que sinalizam e que potencializam essa sinalização. Tá? Então, não só as proteínas associadas, mas também outras moléculas que se chamam CD4 e CD8, né, que vão reconhecer moléculas do MHC. Então, quando a gente está falando de reconhecimento de célula T, a gente vai ter o reconhecimento do antígeno, que vai levar à sinalização, e também o reconhecimento de moléculas do MHC, ou seja, da célula apresentadora de antígeno, que também vão sinalizar para aquele linfócito T se ativar e se diferenciar. Tá? E isso acontece, um dos motivos por isso acontecer é porque a afinidade entre o receptor de célula T e o antígeno ela é baixa. A gente viu que a afinidade do anticorpo e do antígeno ela é alta. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente mede a afinidade do receptor de célula T com antígeno, ela é mais baixa. Então, a gente precisa de uma potencialização ali do reconhecimento do antígeno para a gente ter a sinalização do linfócito T se diferenciar, tá? Se ativar e se diferenciar. Então, não só as proteínas acessórias sinalizam o linfócito para se ativar e se diferenciar, mas também essas outras moléculas que reconhecem a MHC, tá? Essa molécula que apresenta o antígeno. Então, a gente vai ter sinalização para o linfócito T se ativar, né? Se ativar e se diferenciar, pelo reconhecimento do antígeno e pelo reconhecimento da MHC. Tá? Então, após o reconhecimento do antígeno, quem sinaliza para o linfócito T se diferenciar são essas proteínas, tá? CD3 e zeta. E quando a gente tem o reconhecimento da MHC, quem sinaliza são essas outras moléculas, CD4 e CD8. Tá? Tudo isso para potencializar a sinalização. Certinho? Então, aqui a gente tem o receptor da célula T, a MHC, né? Aqui o resíduo de contato do peptídeo, né? Do antígeno que está sendo apresentado, e aqui o reconhecimento também dessas moléculas da MHC. Então, aqui a gente tem o reconhecimento do antígeno e aqui o reconhecimento da molécula da MHC, que justamente dá essa potencialização. Tá? Essa afinidade de ligação aqui, ela é baixa. Então, você tem aqui uma potencialização, né? Além do complexo, né? Reconhecer o antígeno, ele também reconhece molécula molécula da MHC, molécula dessa apresentadora de antígeno. Tá? Justamente para potencializar, que essa afinidade aqui ela é mais baixa. Tá? Então, foi o que eu falei com vocês. Né? Quando a gente fala de afinidade de antígeno com receptor de célula T, a gente tem uma afinidade baixa. Né? Se você olhar aqui, o K dele é -5, -7. Então, ela é uma afinidade mais baixa. Né? Por isso
que as APCs produzem essas moléculas acessórias, essas moléculas coestimuladoras. Lembra que eu falei com vocês lá em célula apresentadora de antígeno e reforcei resposta imune inata que a célula apresentadora de antígeno ela não só apresenta o antígeno, mas ela também produz outras moléculas que estimulam o linfócito a se diferenciar. Então, está aí o exemplo, né? Está aí demonstrando a apresentação do antígeno e também essas moléculas estimuladoras. Certinho? Beleza? Hoje é isso. Só isso. Ok? Beleza. Quem tiver alguma dúvida, é só falar.